Oi, Jennifer. Alan, tudo bem? Ana Carolina. Bom, pessoal, eu vou. Vocês responderam aquele questionário, né? E aí, a partir dele, eu consegui obter uma. A gente conseguiu organizar isso. E aí, eu tenho os dados da última turma que fez Evolução Humana e tem os dados de estatística global, né? Alguns dados a gente tem para a população mundial, outros dados para a população do Brasil, certo? Então, eu vou discutir esses dados com vocês e mostrar para vocês qual que é o vínculo disso, né, com a questão da evolução humana. Esse primeiro módulo, a ideia era essa mesmo, que vocês tivessem o primeiro contato a respeito da questão da evolução humana. A gente discutiu várias questões, né, relacionadas às relações evolutivas com os primatas, né, na última aula, e aí eu queria que vocês olhassem para o corpo de vocês, levantassem um conjunto de dados, e esse conjunto de dados a gente vai utilizar agora para fazer algumas discussões, certo? E aí, depois dessa discussão, a gente vai discutir outros aspectos, né, da relação da evolução humana, o que tem de proximidade com os primatas, e a gente vai focar bastante na questão do comportamento, e aí eu vou aproveitar também para apresentar para vocês as atividades do módulo 2, certo? Mas antes de fazer isso, eu queria só dar dois avisos, né, para vocês. Primeiro, vocês devem ter percebido que vocês receberam uns e-mails ontem de alteração de data de atividade síncrona. Eu fui olhar o planejamento e eu tinha colocado atividade síncrona num dia que não ficaria tão bom, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat as datas que foram alteradas, e eu vou colocar depois lá no grupo da disciplina, tá bom? Na entrada, colocando as datas certinho, que vai ter atividade síncrona. As finais, né, que são as apresentações de seminário, elas todas estão mantidas, certo? Aquelas 3 datas lá estão certas. Teve alteração nessas atividades do meio, certo? Então, por exemplo, no planejamento tinha uma atividade síncrona prevista para a semana que vem, mas na verdade eu prefiro deixar esse espaço da atividade síncrona para vocês realizarem as 2 atividades do módulo 2, certo? E aí só vai ter uma situação que a gente vai ter 2 atividades síncronas na sequência. Porque como eu sou do colegiado de curso, e o colegiado se reúne às quintas-feiras, tem uma das quintas-feiras que eu tinha previsto atividade síncrona e eu tive que trazer ela para uma semana antes, mas eu já planejei isso de forma que não comprometa a organização de vocês, tá bom? Olha, as datas, eu não vou colocar as 2 atividades síncronas que já tiveram, que é a de hoje e a do dia 8, então eu vou colocar as próximas, tá? Então, a próxima atividade síncrona vai ser dia 6 de maio, depois a gente vai ter no dia 20, certo? E aí vai ter 2 na sequência, tá? Então, 6 de maio, 20 de maio, 27 de maio, certo? Galego, Tá? sempre no mesmo Olha, horário? sempre no mesmo horário. Tá? Quinta-feira, nesse mesmo horário. E aí as outras 3 que foram mantidas, que são dos seminários, né, 24 de junho, 1 de julho e 8 de julho, certo? Aqui não mudou nada. Então, a gente vai ter as atividades aqui, né? Em maio, a gente vai ter 3 atividades síncronas, depois a gente retorna no final de junho, né? E aí, em julho, para vocês apresentarem os seminários, que a gente já distribuiu. Aproveitando que eu estou falando de seminários, eu fiquei insistindo para que vocês postassem o questionário e tudo mais, para verificar se tem algum aluno que vai desistir da disciplina, uma coisa assim, né? E aí, um termômetro para mim é o fato de não ter entrado no Moodle, né? E o outro termômetro é não ter respondido o questionário. Porque aconteceu, por exemplo, de aluno, como o link foi disponibilizado no grupo do WhatsApp e na atividade síncrona da semana passada, do formulário, teve aluno que não tinha entrado ainda no Moodle, mas tinha respondido o questionário, certo? Eu consegui detectar quem respondeu pelo e-mail de vocês, tá? Então, vocês colocaram o e-mail, porque vocês devem ter percebido que vocês não precisaram se identificar, certo? Só colocaram o e-mail. Então, eu simplesmente peguei a lista, conferi lá pelo e-mail de vocês, eu acesso o número da matrícula, pelo número da matrícula eu consigo chegar a vocês. Foi desse jeito que eu fiz, então, conferi várias vezes para ver se eu não tinha marcado algum nome e tudo mais. Eu fiquei muito feliz porque a maioria de vocês participou. A turma ela tem 37 alunos, 32 alunos responderam, certo? E 5 não responderam. Desses 5,
Alguns acessaram o Moodle, outros não. E aí, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque tem os grupos de seminário e pode ser que esses alunos tenham desistido da disciplina e aí isso pode comprometer o grupo, certo? Então, os alunos que não... Que aí, se vocês tiverem notícia deles, vocês me falem, tá? Que não fizeram a atividade do módulo um foram a Giovana Leme Bartoletti, que eu não sei se ela está aqui, ela acessou Tô o aqui, Moodle. professor, eu fiz sim as atividades. Será que eu confundi você com a outra Giovana? Eu fiz, Você entreguei, preencheu, participei do Giovana? Você usou qual e-mail para... o institucional. Não, pera, eu não lembro se eu preenchi esse formulário, Ah, mas eu tenho então certeza que eu participei do Moodle. não. Então, mas a Eu fiz. atividade era preencher esse formulário. Exatamente Não, preencher esse pera, formulário. qual formulário? Acho que eu então estou confundindo. Que você tinha que colocar o tamanho do seu braço, o tamanho da sua perna, Ah, ângulo do não, eu dedo. esqueci, não fiz mesmo. Mas você vai continuar na disciplina. Vou continuar assim. Tá, eu vou pedir que você preencha o formulário para você não ficar sem nota Tá. e não ficar com falta. Eu lembro que você estava aqui presente. Nossa, Giovana. Sim, Mas só que tem mais de uma Giovana, entendeu? Por isso que... E a outra Giovana fez tudo bonitinho. Ó, eu vou colocar o link do formulário. Eu vou ter que abrir o formulário, tá? Que eu já tinha fechado. Então, beleza. Então, no teu caso, você pretende continuar a disciplina, você não vai desistir, né? pretendo sim. Beleza, É que eu perfeito. confundi com princípios evolutivos. Por isso que eu achei estranho, porque você fez todas as atividades mesmo de princípios É, eu evolutivos. confundi. Não, mas eu vou Mas, participar sim, professor. Obrigada aí pela segunda chance. não, mas é porque você tem participado. Tanto é que eu achei estranho. Falei assim, mas que você tinha entrado, né, no ambiente do Moodle. E aí, o que deve ter acontecido? Como não tinha... Igual está no princípios evolutivos, né, porque essa atividade é diferente. Que eu fiz um formulário à parte, porque é mais fácil para levantar os dados, né? Mas eu vou te passar agora o link do formulário. E aí, quando você puder, você responde. Eu vou ter que, na verdade, liberar o formulário primeiro. Peraí, deixa eu... Aqui. É rapidinho para fazer isso, eu só preciso abrir aqui e pedir para liberar. Pergunta de respostas, deixa eu ver se ele foi aberto de novo. Só conferir aqui. Foi. Peraí que eu vou te passar o endereço. Beleza, então, certo, a Giovana era um caso. Aí os outros dois casos, o João Vitor da Silva, vocês conhecem ele? O João Vitor, ele acessou o Moodle há 22 dias, mas ele não fez atividade. E ele não participou da atividade síncrona da semana, aquela atividade que a gente teve. Certo? Eu acredito que ele não vai fazer disciplina. O José Sidney, ele não acessou o Moodle, que é o outro aluno que não participou. O outro aluno que não fez foi o Matheus Henrique, que ele não acessou o Moodle, então eu acho que talvez ele desista da disciplina, tá? Deixa eu ver se ele está aqui hoje. Não. E a Paola Gonçalves, eu não sei se vocês conhecem a Paola. Ela não entrou, ela entrou no Moodle faz 8 dias, mas ela não preencheu o questionário. Vocês têm? Alguém conhece a Paola? Paola Gonçalves? Certo? Porque assim, tem um dos grupos, o grupo inteiro não fez atividade, que é um grupo que é o João Vitor, o Matheus e o José Sidney. Esse grupo, beleza. O que me preocupa é o grupo que a Paola está, porque ela não estando, isso seria, talvez fosse mais interessante redistribuir as outras duas alunas que estão no grupo, certo? Alguém aqui conhece a Paola, pessoal? Não. Eu acho Também que não. ela é Você conhece, Gabriel? Não, por aí também não. Eu acho que ela é... Eu acho que ela é da biomedicina, hein? Porque o pessoal da biomedicina pode fazer. Não, não tenho certeza, tá, gente? Porque eu não... Antigamente aparecia para mim qual era o curso, né?
agora não aparece, aparece a lista só. Eu sei que a Ana Laura, né, que é uma das Ana Laura da biomedicina, Ana Laura não, a Ana Carolina Gomes Teixeira da biomedicina, a Ana, por acaso a Paola da biomedicina, você conhece ela? Não conheço, não. Porque eu não tenho certeza, eu sei que tem acho que 2 alunos da biomedicina, você, eu não sei se tem mais algum, né? Mas tudo bem, de qualquer maneira, eu vou guardar mais uma semana para ver se ela entra. Caso ela não entre, eu vou entrar em contato com as 2 alunas que estão no grupo dela e vou redistribuir, tá? Nos grupos de seminário, que eu acho que vai ser mais. Ah, você conhece a Paola, Júlia? Ela é da 2020.1, ou seja, ela ingressou semestre passado. Ela é da turma do semestre passado. Ou da biomedicina ou da biologia. Será que ela é da biologia? O duro que eu acho que ela é a única. Ela é a única pessoa de 2020, da turma inteira. Qual que é o sobrenome? O sobrenome dela é Catherine Reis Gonçalves. Deixa eu só ver se não é dos bicheiros. Dene, para mim você aparece como 2018, viu? Aqui na tua matrícula. De 2020 é só ela. Ela é da biologia mesmo. Ela é? É. Bom, eu vou tentar mandar e-mail de novo, porque eu mandei e-mail, como ela não está acessando o Moodle, deixa eu ver se no caso dela acessou. Não, ela acessou faz 8 dias. Talvez ela tenha se confundido com o negócio do questionário. Eu vou tentar entrar em contato com ela de outra forma e aí a gente vê certinho o que faz. Certo? Bom, pessoal, mas em linhas gerais era isso, só para a gente acompanhar. Eu estou bem contente que o pessoal está participando em peso, porque é muito importante que realmente vocês participem da disciplina, né? Porque tudo que vocês vão responder eu vou utilizar nas aulas posteriores. Então, por exemplo, vocês vão ter lá 2 atividades do módulo 2, e aí as informações que vocês responderem, elas vão ser importantes para a próxima aula, a mesma coisa da aula de hoje. O que vocês responderam nesse questionário é importante para a aula de hoje. Para dar um pouco mais de, digamos assim, vigor estatístico ou robustez estatística para os dados, eu divulguei esse mesmo questionário no grupo da biologia e no meu perfil do Facebook, para conseguir um pessoal de outras idades, tá? Também e outras pessoas, para a gente poder aumentar o número de pessoas que responderam, para ver se o dado se aproxima mais do dado populacional, né? E aí, vou apresentar para vocês agora os dados, comparando com a turma que fez evolução humana da outra vez, né, em 2019.1. A turma de 2019.1 era uma turma que era menor que essa, tinha, participando da turma mesmo, acho que foram 18 alunos que participaram da disciplina até o final, e tinha um desbalanceamento entre o número de meninos e meninas. Então, tinha, tipo, 15 meninas e 4 meninos só na turma, era uma coisa assim. E isso, claro, que vai ter um efeito estatístico, né, nos questionários. Então, eu vou apresentar os dados para vocês. Está aparecendo para vocês aí o slide de dados corporais? Tá Sim. sim. Certo. Então, é o seguinte, primeira coisa que eu pedi para vocês fazerem foi fazer as medições, né, que vocês tinham que medir, né, o braço e fazer a relação com a medida da perna. E aí vocês lançaram os dados para mim, e aí eu fiz um teste estatístico que a gente chama de box plot. O box plot, ele considera todos os dados que você lançou, e aí ele calcula, né, o valor da média, o valor da mediana e o desvio padrão entre cada parte. Então, aqui os dados de 2019 eu tinha separado por sexo, né? Então, aqui em rosa estão os dados das meninas e aqui em azul dados dos meninos. Nesse semestre, os dados ficaram juntos. Então, só para vocês terem uma ideia, o dado para as meninas foi um pouquinho abaixo de 0,6. Então, tá vendo aqui, esse valor aqui corresponde à média, né? E para as meninas, a média coincidiu com a mediana. Então, significa que tem uma distribuição mais ou menos homogênea dessas medidas, certo? E pode ver aqui também que digamos assim, o intervalo ele foi de mais ou menos 0,55 a um pouquinho mais de 0,66 a 0,56 a 0,66. Então, teve uma variação de 0,1, mais ou menos. Tá? Então, toda essa variação aqui... Oi?
Eu não tô entendendo o gráfico, eu nunca tinha visto esse box plot. Vocês nunca Aonde viram? que você tá vendo a média, a mediana e o desvio padrão? Ó, bom, vou apresentar. Então é o seguinte, a média, num gráfico box plot, ela é representada por esse ponto aqui, essa reta aqui no meio, tá vendo? Ó? Certo? Esse ponto aqui são os desvios padrão, certo? Só que aí o box plot ele considera, não é aquele valor básico de desvio padrão que é mais ou menos, sabe? Você tem lá o valor da média mais ou menos. Para o box plot ele considera, por exemplo, do terço inferior quanto que foi a variação, do terço superior quanto foi a variação. Por isso que tem essa diferença, não é igual o valor o tamanho dessa reta aqui, certo? Então, por exemplo, aqui para o gráfico das meninas, tem uma concentração dos valores, está vendo, nesse espaço aqui, que vai de mais ou menos 0,59 a 0,63, mais ou menos, que é onde está em verde. O ponto da média é esse ponto que tem essa reta. A cruzinha representa o ponto da mediana. Então, vejam que para os valores das meninas, a média e a mediana elas coincidiram, certo? E aí tem, quando aparece um ponto, tá vendo que aqui tem um ponto perdido, aqui tem um ponto perdido, aqui tem um ponto perdido? Esse ponto perdido são pontos que, para construção desse gráfico, eles são eliminados. Porque o box plot, ele trabalha com nível de confiança de 95%. Então, todos os dados que correspondem a 95% das ocorrências ficam no box plot. Os 5% que não ficam, eles aparecem como pontos fora. Então, aqui você tem alguma medição que talvez possa ter sido feita errada, né? Então, por exemplo, alguém deve ter medido aí 0,30, a razão foi 0,30, então aqui está fora. A mesma coisa, alguém que deve ter tido um valor, o mesmo tamanho do braço para a perna, porque provavelmente deve ter feito uma medida errada, certo? Aí, a vantagem do boxplot é que justamente ele tira esses erros de amostragem, né? Só que é óbvio, né? Como aqui a amostragem foi menor, o erro ele tende a ser mais. Ele interfere mais do que aqui, que a amostragem foi maior, porque a gente trabalhou com 45 dados, tá? Foram 45 lançamentos, então a gente tem, digamos assim, uma confiabilidade maior aqui no dado. Então, mas só para vocês terem uma ideia, mesmo tendo essa questão, vejam que o valor que a gente obteve para a turma de vocês foi de 0,63, certo? E aí a mediana foi um pouquinho para baixo, né, mas quase ficou em cima do valor da média. E aí, olha que interessante, os desvios padrão, eles têm quase a mesma medida. Então, a variação para baixo e a variação para cima foi quase a mesma, certo? Por quê? Porque a amostra foi maior. Quanto maior a amostra, mais fácil de atingir a condição de normalidade, certo? Pessoal, vocês não entenderam alguma coisa que eu estou falando? Que isso é de estatística. Eu não sei se vocês... Porque parece que a estatística tinha mudado mais para o começo do curso, né? Qual período que está agora? Porque o pessoal que é de matriz antiga era mais para o final, né? É Eu sétimo acho que eu período, fiz no quinto, Galego, mas eu nunca quinto. vi isso que você está mostrando na minha vida. Eu já Ah, vi em artigo, mas aí eu li a descrição para entender o que estava falando, mas eu entende. nunca aprendi Mas isso. viu média, mediana, desvio padrão, essas coisas, tudo Isso bem? sim. Todo mundo entende esses conceitos de estatística, pessoal? Média, mediana, desvio padrão? Sim. Sim, porque o único gráfico que a gente vai precisar dessas informações é esse gráfico, porque é variável contínua, né? Os outros gráficos são de variável discreta. Daí, com variável discreta, a gente consegue... se bem que a altura, peso, não, né? Mas está ordenado de outra forma. Então, eu usei boxplot aí, nos outros eu acabei utilizando, porque eu já defini os intervalos, né? Porque quando eu coloquei lá para vocês definirem se o peso de vocês era entre 1,5 e 1,60, eu transformei a variável contínua em uma variável discreta, porque vocês tinham que definir qual que era a classe, né, de peso de vocês, ao invés de pedir para vocês colocarem simplesmente o peso direto, tá? Mas, de qualquer maneira, vejam que o valor é próximo, né? O valor foi um pouco para cima, e aí eu queria que vocês me ajudassem a entender esse dado. Isso é o dado da razão, tá? Eu não utilizei os valores brutos que vocês tiveram. Eu sei que vocês colocaram, né, quanto que deu cada medida, mas eu considerei o valor que vocês me dividiram, né, o tamanho do braço pelo tamanho da perna. Esse valor que é abaixo de 1, o que significa? Quando eu divido um valor pelo outro e esse valor é menor que 1, o que significa isso? Como assim? Fala de novo. Por exemplo, se eu divido
se eu tenho uma coisa que o tamanho é meio, e eu divido isso por 2, o que vai acontecer? Por exemplo, quando eu tenho o valor do numerador, que ele é maior que o do denominador, o que eu espero que aconteça com essa razão? O número vai ser com vírgula? Vai ser maior que 1, certo? E quando é o contrário, o valor do numerador é menor que do denominador. Tipo assim, se você fizer sei lá, 0,5 dividido por 2, vai dar 0,25, então vai ser menor. Isso, menor. Aí o contrário vai ser maior. Isso, é isso. Então, o que Sim. significa isso? Se o valor ele está menor que 1, significa que o valor, todos vocês obtiveram um valor para o membro superior maior ou menor do que inferior? Menor. Menor. Isso é esperado? A perna é maior que o braço. A perna é maior que o braço, de todos vocês. E aí, claro, teve uns que calcularam errado, eu tirei, tá, gente? Porque teve uns valores lá que não tinha jeito. E mesmo que alguém tivesse síndrome de Marfan, tá, gente? Porque síndrome de Marfan, o que vai acontecer é que o braço é maior que a perna. Tanto é que um caractere diagnóstico é essa medida, né? Mas mesmo que tivesse alguém com síndrome de Marfan, você não espera que tenha um valor igual de chimpanzé, por exemplo, né? Que é 1,33. Certo? Beleza. Se o valor de chimpanzé é maior que 1, significa que o braço do chimpanzé é maior que as pernas, certo? Correto? Se o valor é maior que 1, porque o valor do numerador é maior que o do denominador. Numerador é braço, denominador é perna. Correto. Em humano é o contrário, né? O valor do numerador é menor que o do denominador. Então quer dizer que as pernas são maiores que os braços. Galego, uma pergunta rapidinho. Pode falar. Será que isso teria a ligação da diferença de por exemplo, no caso de chimpanzés e alguns outros primatas também, né? Principalmente do sem cauda, com a questão de que o bipedalismo deles é mais facultativo? Exato, Silvano, e tem a questão de utilizar membros para deslocamento. Certo. Essa questão de membro superior ser maior que os membros inferiores, quer dizer que esses membros participam efetivamente do deslocamento, ao contrário do que acontece em humanos. A gente não utiliza os membros superiores para deslocamento. Então, tem seleção natural que favorece indivíduos com membros superiores menores do que os inferiores. Será que essa razão ela muda também em macacos de cauda, que utilizam a cauda como quinto membro? Basicamente, o que acontece é que, assim, quando a gente pega os macacos do Novo Mundo, que são os macacos caudais, né, que tem cauda, essa proporção, ela tende a ser um pouquinho menor, mas ela é maior que 1. E aí, com os macacos do Velho Mundo, que são os sem cauda, essa proporção é um pouco maior. Então, esse valor de 1,33, gorila vai ter uma coisa parecida com isso, mas todos têm acima de 1, ou seja, em primatas, com exceção dos humanos, os membros superiores são maiores que os inferiores. Certo. Eu ia até trazer a tabelinha, mas como a minha intenção é comparar com os dados de chimpanzé, que é o que a gente viu na última aula, né, que geneticamente são os mais próximos da gente, eu quis mostrar alguns aspectos que podem diferenciar a gente dos chimpanzés. Ok, Galego, obrigado. De nada. Ana, tem. Depois eu devia ter colocado aquela ilustraçãozinha dos primatas, né? Que eu usei na aula passada. Lembra que no começo da aula eu usei uma ilustração que tinha vários primatas em pé? Se vocês olharem lá, para todos eles, os membros superiores são maiores que os inferiores. E aí, em humano, é que tem essa inversão. Né? Acho que é o segundo ou terceiro slide que a gente discutiu na outra aula. Certo? Então, vejam que essa turma, ela tem uma proporção um pouquinho maior, né, do que as outras turmas, mas estatisticamente isso não faz diferença, tá? Se a gente fizer um teste, por exemplo, aí a gente pode comparar por teste T, né? T de student. Se a gente fizer um teste T de student, não vai dar uma diferença significativa. Esse valor de 0,60 para 0,60 e pouco, isso não é significativo. Então, basicamente, houve os valores foram parecidos, e aí se manteve essa questão que é um aspecto evolutivo, que é a proporção dos membros, os membros inferiores serem um pouco maiores do que os membros superiores, certo? Beleza? Vamos para o ângulo do pé, que muitos de vocês tiveram dificuldade para medir. Galego,
Ou pode falar, Alexandre. Mas entre o sexo masculino e feminino, a mulher não tem a perna um pouco maior que o homem? Em relação perna-braço? Na verdade, a diferença não é estatisticamente significativa, Alexandre. Na verdade, a proporção, quando a gente calcular a proporção, as mulheres tendem a ter uma proporção um pouco menor do que homens, porque as mulheres são, proporcionalmente, elas são menores. Ah, entendi porque você está falando isso. Por causa do valor aqui, né? Que deu um valor um pouco maior, certo? Que aqui deu abaixo de 0,6 e nas mulheres deu abaixo de 0,6 e nos homens acima de 0,6. Isso. Que isso indica que mulher teria membro, se o valor dela é menor, quer dizer que as pernas são maiores. Entendi. Só que na hora que você faz a estatística, se a gente comparar aqui esse valor de 0,59 com 0,6, não dá diferença estatística. Então, é como se fosse o mesmo valor. Que você pode explicar isso por uma questão simplesmente de amostra. Se a gente fizesse uma amostragem muito maior, talvez a gente tivesse uma diferença menor. Como eu não pedi para separar o sexo, porque eu poderia ter feito um questionário para os meninos e um para as meninas, né? Que aí a gente teria proporção para o sexo. Provavelmente daria uma diferença pequenininha assim, mas não é significativo. Certo? Que aí poderia indicar que mulher anda mais que homem, né? Então, tem uma explicação evolutiva para essa pequena diferença? No caso, não, porque não é estatístico, né? Então, é como se não tivesse a diferença. A gente vai ver na aula de hoje que às vezes a gente fica trabalhando com umas questões de... porque às vezes tem, por exemplo, os pigmeus, as tribos humanas pigmeus e as tribos humanas nilóticas, né? Que aí você tem, os nilóticos, eles têm altura média acima de 1,83, e os pigmeus têm abaixo de 1,50. Só que na hora que você faz a razão peso-área, o valor é o mesmo. Porque na hora que você faz a gente chama isso de cálculo alométrico, que quando a gente considera, por exemplo, as proporções das coisas e não simplesmente a medida bruta. Então, a mesma coisa acontece aí. Apesar de ter essa pequenininha diferença, na hora que a gente vai fazer o teste estatístico compara, né, se dois valores são diferentes, a diferença não é estatística. Então, a gente pode dizer que homens e mulheres têm a mesma proporção. Certo? Mas é claro que pode fazer um monte de piada sexista com isso, né? Dessa diferençazinha, se a gente não considerar estatística, mas estatisticamente não tem diferença. Ok? Beleza, pessoal? Pode passar para o próximo? O ângulo do pé. O ângulo do pé, muitos de vocês colocaram não sei, porque eu sei que para calcular o ângulo, se você não tiver um transferidor, ou se você não souber usar um transferidor, talvez isso seja um problema. Quando a disciplina é presencial, a gente calcula, eu levo os transferidores e ensino o pessoal a calcular, né, o ângulo. Então, eu acredito que muitos de vocês tiveram dificuldade para fazer o cálculo dos ângulos, tanto é que eu tive que desconsiderar várias respostas. Que, por exemplo, não tem como vocês terem ângulo de 180 graus, porque o dedo do pé de vocês não é assim, ó. Você não tem os dedos aqui, o polegar aqui. Era para ser mais ou menos quanto? Porque eu não tenho ideia disso. Eu mostrei pro meu primo e falei, olha e fala para mim. Aí ele falou, deve ser 19. Eu falei, vou por isso. Isso, é por aí. É entre 20 e pouquinho, né, esse ângulo. Eu também tive dificuldade na hora de medir, porque, tipo, eu também não sei, eu nunca tinha usado um esquadro para, tipo, calcular o ângulo e tudo mais. Aí quando eu fui, olhei assim, tava dando um número muito alto, falei, não, calma aí, não é assim que usa. Aí eu tentei mexer ali, fazer sentido, aí deu mais ou menos 20, 22, falei, acho que é isso. Então, os que colocaram valores que foram muito fora disso, eu assumi que era um erro de amostragem. E aí, se a gente trabalha com esses valores extremos e trabalha com muitos desses valores, aí a gente tem um problema de reduzir os outliers. Então, o que eu fiz? Eu tirei todos os dados que estavam muito fora, que não tem como, sabe? Mesmo que quebrar o dedo de 6, gente. Imagina, um ângulo de 90 graus é isso, ó. Imagina, quebrou o dedo, né? Para ficar assim no pé. Mas, né, não tem como nem usar sapato com o dedo assim, nem chinelo, né? Porque como você vai prender o chinelo ali? Então, assim, esses valores que foram muito fora, eu retirei, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, na outra turma, que aí a gente mediu junto e tudo mais, vejam que aqui tem as medidas, né, do esquerdo e do direito. Por que eu pedi para vocês medirem separado? Porque é muito difícil alguém que tenha os dois ângulos idênticos. Muitos de vocês apresentaram, mas o mais comum é que tenha variação de 1, 2 graus, tá? Entre os pés.
Pode falar, Alexandre. Galego, mas teve um erro de medição entre 19 e 20, porque foi para 25, né? Ah, sim, porque eu também não consegui tirar todos os valores, né, Alexandre? Tem muita erro de medição. Mas só para vocês terem uma ideia, né? O ângulo que a gente obteve lá no pé esquerdo das meninas foi 17 graus, o ângulo médio, né? E do pé direito, 17. Então deu diferença de 1 grau de um pé para o outro, mais tranquilo. E para os meninos foi 19 para o esquerdo e 18 para o direito. Então teve uma variação de mais ou menos 1 grau nesse valor médio. Certo? Mas tem variação na população, pode verificar aqui que essa retinha aqui fora da caixinha verde é o desvio padrão. Então, quanto maior isso aqui, significa que maior foi a variação. Então, teve bastante variação para mais. Tá vendo que a variação para menos ela foi menor? Né? No caso, a variação para mais, se bem que aqui para o pé esquerdo foi mais ou menos a mesma. Mas se vocês compararem o tamanho desse segmento aqui com esse aqui, esse de cima está maior do que o de baixo. Então, isso indica que teve digamos assim, muita variação para cima, para valores acima desses ângulos aqui do pé. De qualquer maneira, vejam que tem uma distribuição massiva de valores entre 14 e 19 graus, tá? Aqui, no caso dos meninos, teve uma variação maior de 15 para mais ou menos 24, 23. Quando a gente analisa os dados de vocês, se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que a distribuição de dados de vocês está um pouquinho mais homogênea, porque tá vendo que o verdinho ele está mais ou menos dividiu o espaço amostral em 2? Porém, vejam que a média aqui para o pé esquerdo deu 25 e para o pé direito deu 25. Então, valores muito parecidos, certo? É possível encontrar um ângulo de 25 graus para os dedos do pé? Só que se a gente fizer a estatística e comparar o dado do grupo de 2018 com o dado do grupo atual, tem erro da diferença, tá? Essa diferença é estatística, de 19 para 25 é estatística. O que significa isso? Que provavelmente deve ter bastante erro de medição no ângulo, certo? Totalmente esperado, porque, ao contrário do que aconteceu com a turma que a gente fez com eles, né, levei os esquadros, expliquei como que fazia, eles fizeram tudo, eles colocaram o pé numa folha de papel, todo mundo fez a medição na folha de papel, e aí a gente mediu os ângulos a partir dali, tá? No caso de vocês, cada um ficou por conta, né? Muitos usaram quanto que seria, né? Tipo, se isso aqui é 90 graus, então metade 45, mais o dedo do pé mais ou menos isso, então vai ser mais ou menos metade 45, então 22,5, ou 20. Então, muitos de vocês, eu acho que deve ter ido mais por bom senso do que por medida mesmo, tá? Então, totalmente esperado. Eu na medição, é até engraçado que minha mãe ficou meio... O que você tá arrumando? Tipo assim, porque eu não tenho transferidor, eu tinha uma régua, uns barbantes e um lápis. E aí o que eu fiz foi que eu peguei uma folha de sulfite, aí eu tipo, fui desenhando o pé como você desenha pé de criança, assim, sabe? E aí depois eu fui usando os barbantes para tentar fazer as angulação. Aí eu olhei assim e eu falei, deve ter tanto aqui, tá ligado? Eu consegui ter uma ideia visualizando. Ter uma ideia, sim. Eu olhando meu pé, só batendo o olho no meu pé, eu não consegui falar. Não dá. Desenhar não dá. na folha branca. Eu fiz esse esquema da folha também, só que na hora que eu coloquei meu pé na folha, aí eu fui fazer a marquinha, meu pé é exatamente o tamanho da folha, e não tinha como marcar, eu tive que fazer umas gambiarras. Foi horrível, mas ok. Teve da outra vez, teve aluno que a gente não conseguiu fazer na folha também. Teve que colar 2 folhas de sulfite para poder fazer. Porque o pessoal que tem esses pés acima de 42, na folha de A4 não cabe. Porque um pé 42 é maior que uma folha de A4, né? Eu descobri isso, galera, na pior maneira. Foi triste. Bom, pode falar. Quanto menor o desvio padrão, mais homogênea a distribuição de dados? Isso, exatamente. Obrigada. No caso aqui, o desvio padrão está imenso, né? Para o pé esquerdo, tá vendo? Imenso. Então, teve bastante variação nos dados. Para o pé direito, o desvio padrão foi menor. Tá vendo que está bem pequenininho? Então, teve um menor desvio padrão para o pé direito. Vai saber, acho que deve... O que eu acho que deve ter acontecido? Acho que a maioria de vocês mediu o pé esquerdo primeiro,
E aí vocês pegaram a manha de medir a angulação, e aí quando vocês foram para o pé direito, vocês mediram mais certo. Aí por isso que dá menos variação. Sabe quando você tenta pela segunda vez, quando você faz alguma comida, a primeira vez fica mais ou menos, na segunda fica melhor? Porque você meio que corrige algumas... Então eu acho que foi isso que deve ter acontecido, hipótese. De qualquer maneira, felizmente a média ela foi bem abaixo de 40 graus, tá, gente? 40 graus já seria uma angulação muito grande pro dedo do pé. E aí, só para vocês terem uma ideia, um chimpanzé tem mais ou menos 80 graus, tá? Para os pés. Então, até coloquei essa figurinha do chimpanzé aqui com a angulação mais ou menos 80. E aí, o que será que significa isso, hein? Por que será que a angulação do nosso pé, ela é tão pequena? Qual a hipótese que vocês levantam? Eu penso em bipedalismo de novo, galera. Silvana, imagina que um organismo que é bípede, né, que anda sobre as plantas dos pés, ele tenha dedos de 80 graus. Imagina o que isso significa. Um dedo esbarrando no outro. Pedra, e aí você teria que andar talvez com as pernas, você teria que aumentar a angulação, você teria que aumentar a abertura de perna para evitar essa questão do choque, só que aí você perde estabilidade, porque aí você muda o centro gravitacional. Sim. Então, E no caso a gente também não usa os membros inferiores para agarrar. Claro, existem casos de pessoas que são muito hábeis, talvez até mais hábeis do que eu jamais serei com meus membros superiores, usando as suas pernas. Entretanto, a gente não usa tanto igual um chimpanzé, por exemplo. Ele utiliza tanto para escalada quanto outras coisas que eles utilizam. Para manipular, né, ferramentas, eles conseguem até fazer isso com os pés. Exatamente. A gente realmente, os nossos pés, eles são altamente adaptados para o caminhar, né? E o formato, tamanho, angulação, tudo tem a ver com essa questão do caminhar, né? E é claro que isso se reflete, né, nessa angulação do dedo, que essa angulação ela está relacionada a todo esse processo de se manter bípede, tá? Então, na verdade, tem seleção natural para o bipedalismo e um dos reflexos dessa seleção é essa angulação do dedo do pé, certo? E aqui dá para perceber isso quando a gente compara com a angulação do nosso do organismo vivente mais próximo da gente, que é o chimpanzé. Beleza? Podemos passar para o próximo? Essa parte ainda vai ser divertido quando chegar na cor de cabelo, cor de olho. Aí que vai ser legal. Bom, pessoal, em relação à questão na turma de 2019, tinha uma proporção, tinha 3 meninas para cada menino, né? A turma desse semestre deu uma proporção de 64 para 35, então tem mais ou menos 2 meninas para cada menino, certo? De qualquer forma, a gente espera que a razão seja 50 para 50, mais ou menos, tá? Considerando a faixa etária que vocês têm. Então, a gente espera que a população da faixa etária que vocês têm, em média, metade seja mulher, metade seja homem. Quando a gente pensa em população de bebês, a gente espera que tenha um número maior de meninos, e quando a gente pensa em população de adultos e idosos, a gente espera que a proporção seja maior de meninas, tá? De mulheres. Entendeu? Então, na idade de vocês, a média de idade de vocês, a proporção sexual é mais ou menos a mesma aqui para o Brasil, certo? Que aí vocês podem falar, mas eu já vi que na população do Brasil, no geral, tem uma diferença, que tem um pouco mais de mulher, um pouco mais de homem, é porque considera-se todas as idades, tá? Se considerar nascimento, tem mais meninos, se considerar terceira idade, tem mais mulher, certo? Bom, então, em relação a isso, a proporção está 2 para 1, a gente esperaria a proporção 1 para 1, mas tudo bem, a amostra nossa. Então, isso é importante para a gente, se tiver algum dado que depende do sexo, talvez a gente tenha aí algum tipo de viés, certo? A faixa etária mais numerosa do povo brasileiro é 19 anos. A maior parte da população tem 19 anos, tá? Só que vocês têm que pensar o seguinte, né? Esse cálculo é feito... quantas pessoas de 1 ano, quantas pessoas de 2, então, a população brasileira, hoje, a idade que é mais comum na população brasileira é 19 anos. Cerca de 15% da população tem 19 anos, ou coisa bem próxima dali, tá? O grupo de vocês, a maior parte de vocês tem entre 21 e 25 anos, certo? Então, veja que a gente já tem um dado importante aí. O que significa isso? Que essa amostra, ela pode ter talvez alguns dados que vão enviesar quando a gente compara com o dado do Brasil, porque
a média de idade do brasileiro vai tender a se aproximar dos 19 anos. E a média de idade nesse grupo, ela está entre 21 e 25. Só que vejam, tem uma parcela considerável que tem entre 26 e 30. Certo? Então, se a gente pensar... E aí, essa outra parcela aqui, que tem até 20 anos, corresponde a 12,8%, que estaria mais próximo dos 19%. Então, a gente tem aí mais da metade da amostra com um grupo formado por pessoas mais velhas que 19 anos. Então, talvez a gente tenha, quando vai comparar com o dado do Brasil, tem algumas diferenças. Galera, tem uma pergunta no chat. Ah, tá, deixa eu ver aqui, desculpa. Ana Laura, né? Professor, é verdade que quanto maior o pé, maior a velocidade que a pessoa alcança? Ana, isso pode ser bastante discutível, porque se aumenta o pé, você pode aumentar o atrito, né? Se aumenta o atrito, você pode reduzir a velocidade. Então, não sei. Se dá para Só que afirmar isso. outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é quando a gente aumenta o tamanho do pé, a gente aumenta não só a área de cobertura, mas o quanto de atrito que vai conseguir impulsionar para frente em efeito mola também, usando a musculatura. Mas aí, se a pessoa for muito grande, aumenta o peso dela também, que tem um efeito. Também então... Em relação ao quando eu era peso, mais novo, então eu ele corria seria bem mais mais rápido, por ser menor. Se ele for menor, mas se ele for maior. Isso. Sim. Eu acho que depende muito da estrutura óssea, corporal da pessoa. Você tem que fazer. Não dá para não dá para afirmar só baseado no tamanho do pé, você tem que considerar, acho que, mais coisas, né? Mas eu já O ouvi tipo isso de também. terreno, né, que a pessoa vai correr. Também. Que isso vai variar. Por exemplo, um terreno sem atrito, provavelmente ela consegue, né? Porque ela vai escorregando. Então, mas Tô brincando, tá, gente? Tô brincando. Mas tem que considerar... Sobre o problema de quando menos atrito tiver, talvez até menos velocidade consegue desenvolver. Eu tô pensando eu tô pensando nas contas. Eu vou levar esse assunto a próxima vez que eu trombar com os amigos meus da física. Eu quero fazer essas contas junto com eles. Porque aí tem que considerar essa área do pé, mas tem que considerar o peso. E a velocidade não está. Você tem que pensar também a musculatura da pessoa, que está relacionada ao tipo de musculatura que a pessoa tem, né? Porque a musculatura de velocidade não necessariamente ela está relacionada a uma musculatura mais tonificada, né? Sim. Na verdade, ela normalmente está mais a ver com uma musculatura mais elástica, né? Mais elástica, exato. Então, são muitos fatores. Muitos fatores. Sim. Difícil a gente afirmar que sim ou que não, tá? Em relação àquilo do pé da mulher parar de crescer e o do homem continuar até uma certa idade. Eu nunca vi isso, mas a gente pode fazer uma pesquisa aqui, né? Eu acho que mulher é até os 12, 13 e o homem continua. Se não me engano, é isso. Mas aí tem a ver com o crescimento geral, né, Ana? Porque as meninas, elas têm digamos assim, uma distribuição de crescimento que ela acontece mais cedo durante o desenvolvimento. Então, as meninas começam a ter lá as mudanças que estão relacionadas à adolescência por volta dos 10, 11, 12 anos. Os meninos começam depois. Só que, por outro lado, dos meninos é mais intenso também, hein? Sim, o crescimento é maior, entende? Mas ele é menos duradouro, hein? Aí acho que a gente podia fazer até um levantamento. Eu, por exemplo, eu não tinha tido estirão até os 15 anos. Eu fui ter o estirão depois dos 15. E aí foi uma coisa absurda, o tanto que eu cresci. E o meu pé não cresceu na mesma proporção, porque o meu pé é 40. E eu tenho 1,81 m. Meu pé não cresceu na mesma proporção. Meu pé, na verdade, ele tinha... Antes de eu ter tido o estirão da altura, o meu pé tinha crescido primeiro. Tanto é que, quando a gente é adolescente, a gente vive batendo o pé nos lugares. Porque ele cresce primeiro. O pé e as mãos, né? Eles crescem primeiro do que as outras partes do corpo. E aí você perde a noção do espaço. Sim, eu tive isso também. Antes do terceiro colegial, acho que eu tinha o tamanho da Yara. Daí, chegou o terceiro colegial, eu estiquei muito. E meus braços, pernas, então toda hora eu batia o braço em algum lugar, cabeça, quando eu ia entrar em algum lugar, é horrível. É porque a gente perde a noção, cresce muito rápido, a gente perde a noção. Aí, Ana, eu não sei se... A gente talvez poderia pesquisar para verificar essa questão do crescimento das extremidades dos membros. Para verificar... Galego, será que essa diferença de crescimento também acontece com os macacos, por exemplo? Entre fêmea e macho?
Tem uma diferença maior do que para humanos, tá, Ana? Os machos, eles são bem maiores que as fêmeas, para os primatas em geral. Eu até vou mostrar umas ilustrações para vocês. Isso não é tão intenso em chimpanzé, que é o grupo mais próximo, mas para gorila, por exemplo, a diferença é enorme. Para babuíno, para orangotango também é bem grande a diferença. Para os macacos do Novo Mundo, a diferença é um pouquinho mais sutil, mas os machos são maiores. Em relação à taxa de crescimento, nunca vi nada a respeito de taxa de crescimento, se fêmea cresce primeiro que macho, igual acontece com os humanos. Então, eu sei que a cauda é um modo de diferenciar a fêmea do macho. Porque a cauda da fêmea é maior. Mas, porque por exemplo, ela nos macacos cuida do filhote, e aí ela precisa ter a movimentação mais rápida. Mas, por exemplo, nos casos dos macacos do Velho Mundo, eles não têm cauda, né? Então você não consegue ter esse parâmetro. Ana, eu vou pesquisar esse negócio que eu fiquei curioso para saber como que funciona isso. Eu estou bem curioso, porque na verdade essa informação é interessante, porque essa questão da gente ter essa diferença, né, no crescimento em humanos, isso é algo que evoluiu com a linhagem evolutiva dos hominídeos, ou foi algo que tem a ver com a base, por exemplo, dos primatas do Velho Mundo? Eu creio que venha dos primatas do Velho Mundo. Eu também acho, porque tem essa questão machos e fêmeas têm tamanho corporal diferente, e geralmente tamanho corporal diferente tem a ver com taxa de crescimento diferente para os sexos. Mas será que, por exemplo, a fêmea não interfere por ela dar à luz? Várias questões? Se isso fosse uma questão, né, se a questão fosse porque as fêmeas podem dar à luz, você tem na natureza vários exemplos que as fêmeas são maiores que os machos. Entendeu? Para mamífero é que muda essa regra, mas para os outros grupos, normalmente a fêmea é maior. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, peixes, répteis, geralmente as fêmeas são maiores. Aves e mamíferos, na verdade, que tem uma diferença. E eu não tenho certeza se para os dinossauros também o macho é maior que a fêmea. Mas em aves o macho é maior que a fêmea, geralmente. Em mamíferos o macho é maior que a fêmea, geralmente. Em répteis também. O macho é maior que a fêmea. Tartaruga não. Tartaruga a fêmea é maior. No caso da tartaruga não, mas igual dos outros répteis sim. O macho chega a ser maior. Eu não tenho certeza, viu, Ana, para te falar isso. No caso do lagarto. Eu não sei se, talvez para os lacertídeos, né? Que aí tem até sentido, porque se você parar para pensar que não se bem que dinossauro é mais próximo de crocodiliano, né? Então, e no caso dos crocodilos, quem é maior? Sabe me falar? Não sei te falar, precisava ver. Eu sei que tartaruga é a fêmea maior. Isso eu tenho certeza que a fêmea é maior. Peraí, vou fazer uma pesquisa no Google, gente. Vou usar o Google porque a gente não é obrigado a ficar com uma dúvida dessa, que é mais tranquilo. Tamanho das fêmeas crocodilianos. Para crocodiliano, macho maior que fêmea. É meio metro maior. Nossa, é bastante, hein? O macho é maior meio metro. Para crocodiliano. Provavelmente para os lacertídeos também, né? Machos e fêmeas são diferentes para os lacertídeos. Deixa eu ver quem que é maior. Ana, para os répteis em geral, tirando o grupo dos quelônios, os machos são maiores. Você tem razão. Que isso explica também, então, esse traço para os mamíferos, Sim, né? os machos, eles são maiores nos répteis. Tirando os quelônios. Eu queria saber em relação aos primatas, porque... A primata, todos eles, as fêmeas são menores, para todos.
Às vezes o que pode acontecer é que a diferença não é tão grande, mas para todos, em média, fêmeas são menores que machos. Será que isso é taxa hormonal, Galego? Tem alguma Então, coisa a ver? quando vocês fizeram a disciplina comigo lá no final do curso, a gente tem uma aula de um conteúdo que chama Evo-Devo, que a gente relaciona desenvolvimento com a evolução. E essa diferença de tamanho tem a ver com essas taxas de crescimento, que elas podem ser aceleradas, né? Então, se tem taxa de crescimento acelerada, uma tendência do organismo ele aumentar muito de tamanho, certo? E isso, inclusive, pode acontecer com órgãos e não com o corpo inteiro. Então, por exemplo, aqueles alces que foram extintos, que ele tem aquela galhada enorme, a taxa de crescimento acelerada só para os chifres, mas não para o corpo como um todo. Então, você tem um corpo que é do tamanho médio para alce geral, só que a galhada é enorme. Né? Então, entendi. A questão do tamanho de perna e braço tem a ver com isso também, tá? Se as pernas elas crescerem com uma taxa maior do que os braços, as pernas ficam maiores que os braços. Então a gente consegue explicar essa diferença de tamanho pensando uma mudança, né, genética seria uma mutação que levasse a uma taxa de crescimento mais acelerada para as pernas e menos acelerada para os braços. Aí você consegue pensar braços menores que pernas. E aí o contrário, né? Então, uma taxa mais acelerada de crescimento para braço e menor para as pernas, aí você teria braços maiores que pernas. Então, sim. Então, sim. Bom, aí no caso de vocês aqui, outro grupo, a média é 20 e 25, então é bem parecido com o que a gente tinha obtido para cá, só lembrando que o tamanho amostral era bem menor, tá? Desse grupo. Em relação à altura, como separou os sexos, né? Então vejo que tem aqui uma altura média para as meninas de 1,61m, entre 1,51m e 61, e para os meninos de 1,81m. Como eu falei para vocês, tinham 4 meninos. Dos 4 meninos, 2 deles tinham mais de 1,90m. Então, imagina, no universo de 4, com 2 com 1,90m, o que vai acontecer? Na hora que você trabalha com a média, você tem aí uma média de acima de 1,81m. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a média, né, independente do sexo aqui no Brasil, é de 1,68. Então, a média geral é de 1,68. No caso aqui, vocês indicaram que a maior parte de vocês tem entre 1,61m e 1,70m. Né, 38,5. Apesar de 30,8, tem indicado que é entre 1,71m e 1,80m. Certo? Mas vejam que quando a gente fala em 1,68m, é a altura média geral. Só que as mulheres, elas têm uma média de altura de 1,66, mais ou menos, e os homens têm de 1,71. Então, provavelmente, essa distribuição aqui, né, do verde e o amarelo, pode estar relacionado que tem um predomínio dos meninos aqui na parte verde e um predomínio das meninas na parte amarela. Então, por isso que a gente acaba tendo esses valores. E aí você tem o pessoal que tem as alturas que são menos frequentes, né? 12,8 para quem tem mais de 1,81m e 17,9 para quem tem entre 1,51m e 1,60m. Certo? Pensando no peso médio, o peso médio do brasileiro é 63,6, tá? Só lembrando que mulheres pesam um pouco menos que isso em média e homens pesam um pouco mais que isso em média. Média, tá, gente? Quem me dera ter 68 quilos. Mas não vale 63, né? Peso médio. Eu tô pegando o peso médio dos 2 brasileiros aí. Eu tô perto disso também, viu, Silvano? O pessoal da turma de 2019, eles tiveram um peso que foi entre, pensando em todo mundo, 51 e 70, certo? Que acaba meio que chegando próximo desse valor de 63,6. A turma de vocês, vejo que praticamente foi o mesmo tanto de pessoas com 71 e 80 quilos e 61 e 70, que eu acredito que é a mesma explicação para a altura. Porque tem aquele grupo, né, que tem acima de 1,70 e tem aquele grupo que tem abaixo de 1,70, mas fica, né, entre 1,61m e 1,70m, mais ou menos. Então, acho que o peso reflete aquele mesmo valor da altura. E aí, o IMC, em teoria, vai refletir isso também, né? Porque você tem uma proporcionalidade de altura e peso, então você espera que o IMC ele tenha essa resposta, que é um valor obtido justamente da razão entre
peso e altura ao quadrado, né? No Brasil, o IMC médio é de 22,5. Aqui, mais da metade de vocês marcou que o IMC está entre 18,6 e 24,9. Então, esse grupo aqui, ele representa bem essa média de peso de IMC do brasileiro, certo? Em relação a cabelos e olhos, aí a gente tem algumas complicações. Porque é o seguinte, definir cor de cabelo e cor de olho é muito mais complicado do que a gente imagina. Porque a gente pode ter uma perspectiva da cor do nosso olho, da cor do nosso cabelo, e se a gente parar para pensar nas possibilidades que existem, né, as variações biológicas que existem, a gente não tem só aquele grupo que eu coloquei, né, que foi preto, castanho, azul, verde, mel, tem mais variação. Só que é possível a gente agrupar mais ou menos por proximidade. E aí, esse dado, pessoal, não é para o Brasil, tá? É o dado para o mundo. Então, existe uma proporção de... para a cor de olho aqui eu troquei, tá, gente? Aqui é olho, onde está cabelo é olho, onde está olho é cabelo. Essa proporção, na verdade, para o brasileiro, tá? Que é um pouco mais miscigenado. Mas só para vocês terem uma ideia, a cor de olho e a cor de cabelo mais comum no mundo, cabelo é preto e olho é castanho, certo? Então, uma proporção enorme da humanidade tem cabelos castanhos e olhos pretos. Por que isso acontece? Porque a maior parte da população mundial é asiática, ou chinês, ou japonês, ou coreano, e essa característica é frequente nessas populações. Então, você tem um dado enviesado, porque você tem, só de chinês, são praticamente 2 bilhões de pessoas, certo? Então, só a proporção de chineses que tem na Terra, isso faz com que essa proporção, né, de indivíduos de cabelo castanho e tudo mais. Então, eu acabei utilizando dado mesclado do Brasil e dado do mundo, tá? Mas, basicamente, 88% das pessoas têm olhos castanhos ou pretos, certo? Aqui, 76,9% marcou olho castanho e 10,3%, que dá mais ou menos 86,9%. Então, vejo que o grupo essa turma aqui tem um valor muito próximo ao que se espera para a cor dos olhos na população do Brasil. A proporção de pessoas com olho cor mel é de 5%. Aqui o valor, ele foi 2%, uma coisa assim, foi bem baixinho, tá? Olhos cinzas ou azuis, 5%. Nesse grupo, houve mais ou menos 10,3%, né, a proporção de pessoas com olhos cinzas ou azuis. E olhos verdes, que a proporção é bastante baixa, né, de 2%, nesse grupo aqui tem um número um pouco maior de pessoas de olhos verdes, que corresponde a 10,3%. Certo? Como a gente pensa na questão da cor de cabelos, a gente espera que 80% tenha cabelo castanho preto, 15% loiro e 5% ruivo, pensando nesses grupos, tá? Esse grupo aqui, 86,4%, então um valor próximo do que se espera para a população. A proporção de loiros, ela chegou bem próximo a esses 15%, e de ruivos foi um pouco menor, tá? Então, esse grupo aqui, ele representa, de alguma forma, um recorte muito similar ao que a gente espera encontrar na população do Brasil, certo? Para a turma de 2019-1, vejam que há uma proporção aqui de pretos e castanhos, né, tanto para os cabelos quanto para os olhos, que é bastante alta, e aí a proporção de loiro e ruivo, né, mais loiro do que ruivo, então segue bem também esse padrão do Brasil. Só que vejam que interessante, a proporção de pessoas de olhos verdes, né, nessa turma, na turma de 2019, é muito alta. Mas por quê? Era uma turma pequena, então acho que tinha 2 pessoas, se eu não me engano, ou 3 de olhos verdes. Num grupo pequeno, 3 é muito, né? Vocês mandaram alguma pergunta, pessoal? Eu queria perguntar, porque no meu caso eu fiquei com muita dúvida nos olhos, porque eu tenho heterocromia. Aí eu não sei se eu considero a maior parte da cor, se eu considero mel. Você considerou mel, né, Beatriz? Porque tá uma confusão.
No caso, nossa heterocromia é difícil, né? Teria que ter, na verdade, a opção de heterocromia. Então, né, mas aí a proporção seria muito menor do que, bem mais baixo que 0,5% da Desculpa população. a ignorância, heterocromia é o que tem um de cada cor ou o que mistura a cor em um só? Porque tem gente que tem, tipo, verde e marrom e é nítido, né? No mesmo, assim, mas ou é o que tem um de cada cor? São tudo heterocromia. Ah, tudo é heterocromia. Tá. Obrigada. Mas o teu você tem os dois olhos heterocrômicos. Isso. Ah, tá. Aí você pode, você considerar o mel, tá certo, é melhor, porque aí você considera a proporção, porque a cor do olho tem a ver com a melanina, então a maior parte do teu olho vai ter predomínio, esse tanto de melanina que corresponde à cor mel, então. Assim, obrigada. Certo. Essa questão que envolve esses caracteres de pigmento é muito complicado para a gente definir, porque se a gente pegar a escala na humanidade, é muito maior que isso aí, tá, gente? Não é só esse tanto de cor de cabelo e cor de olho, não. Tem 1000 variações, tá? Com as pigmentações. Então, a gente acaba meio que simplificando, mas de qualquer forma, a ideia aqui é mostrar que existe digamos assim, um padrão para a população, né? Então, tem uma variação que a gente espera encontrar para a população brasileira. Em relação aos dentes do siso, que é uma questão bastante complicada, os dentes do siso, eles têm como os molares, né? Molares estão relacionados principalmente à dieta herbívora, né? De herbivoria. E aí, ao longo da nossa evolução, houve uma mudança da dieta herbívora para a dieta onívora. E aí existem alguns grupos humanos que eles eram exclusivamente carnívoros, certo? Só que a linhagem evolutiva nossa, ela sempre ela tem ancestrais que eram herbívoros, mas a partir de um determinado momento, todos os organismos posteriores são onívoros, e isso pode ser constatado pela dentição. Existe a maioria dos dos homens do gênero eram herbívoros? Os anteriores a australopitecinos, por exemplo, é tudo herbívoro. Ah, tá bom, obrigado. Aí, na verdade, na transição para Paranthropus e para o gênero Homo, que você tem os com hábitos mais carnívoros. Tanto é que teve um problema, teve uma extinção importante, né, que boa parte dos hominídeos foram extintos nesse período, é porque justamente eles eram herbívoros. E aí houve uma mudança, né, de floresta para deserto, e a disponibilidade de recurso vegetal reduziu muito com isso. E aí esses grupos todos foram extintos. Vários hominídeos desse período, porque eles eram herbívoros. Inclusive, o próprio gênero Paranthropus, ele acabou sendo extinto, né, um dos grupos foi extinto por causa dessa questão da disponibilidade, né, de recurso alimentar. E aí, pessoal, a maior parte da população tem os 4 sisos, e aí vocês vão entender os dados da turma de vocês. Muito frequentemente, os dentes do siso, eles eclodem, né, eles nascem depois dos 20 anos. E é muito comum que as pessoas tenham nesses apontamentos de siso entre 25 e 30 anos. A média de idade de vocês ela é menor que essa. Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, que 48,7% tem os 4 sisos, talvez isso seja em virtude como vocês são mais novos, os dentes do siso ainda não apareceram. Alguns de vocês podem ter ido em dentista, feito radiografia para verificar se tem, né, a raiz, ou se não tem a raiz do dente do siso, mas de qualquer forma, talvez porque a estimativa é que a gente espera que pelo menos 90%, né, do grupo tenha os 4 sisos, mesmo que tenha tirado depois, né, por intervenção cirúrgica. Por que isso acontece? Apesar dos dentes do siso eles não estarem relacionados não é mais adaptativo ter dente do siso, porque humanos atuais não são herbívoros, né? E é muito comum que dente do siso, ele nasça e ele cause problemas. Só que vamos pensar o seguinte, para que a perda de dente do siso tenha significado evolutivo, é importante que o indivíduo que tem essa característica, ele morra antes de chegar à sua idade reprodutiva, certo? Como esses dentes nascem, né, com 18, 19, 25, 30 anos, o que vai acabar acontecendo? As pessoas, elas têm, então, se elas têm os 4 dentes do siso, elas têm os genes para que os filhos tenham 4 dentes. Então, esses genes vão ser transferidos, porque mesmo que, se a gente pensar no ancestral, e essa característica pudesse levar à morte, porque se a gente parar para pensar, um dente do siso infeccionado, ele pode provocar
digamos assim, uma infecção generalizada no organismo, né? Então, poderia ser um problema. Só que para poder, de fato, ter um impacto evolutivo, isso teria que acontecer antes do indivíduo se reproduzir, certo? E como esses dentes geralmente eles nascem depois da idade que o indivíduo atinge a idade reprodutiva, então eles acabam se mantendo. Porém, existem algumas pesquisas que indicam que está havendo uma redução gradual de pessoas que têm os 4 sisos. E isso tem uma relação com deriva genética, tá, pessoal? Por que vai acontecendo? À medida que a frequência de um caractere vai diminuindo na população, a gente espera que por deriva genética, aquela característica se perca, tá? Se a frequência vai baixando, a gente espera que características com frequência mais baixa, elas desapareçam da população, tá? Probabilisticamente, mas não quer dizer que isso vai ser um fato. Aí a Beatriz e a Ana estão com a mão levantada. Eu acho que a Beatriz ficou da outra pergunta, né, Beatriz? Certo. Ana, pode perguntar. Eu, no meu caso, eu só tenho 3. Eu fiz o raio-x, tudo, eu só tenho 3 sisos. Na parte inferior esquerda eu não tenho. Certo. Tá, no teu caso Não você tem fez... nem raiz. Ótimo, que você não tem o germe do dente. Então, quem conseguiu fazer essa avaliação, né? Geralmente quando você usa aparelho e tudo mais, o dentista faz essa avaliação, né? Até para verificar Sim, se sim. vai ter... quem teve que usar aparelho ou passou por algum tipo de avaliação desse tipo no dentista consegue perceber, porque faz um raio-x e aí você consegue saber se tem ou não o germe do dente, né? Mas a gente espera que uma boa parte da população, acima de 90%, tenha os 4 dentes. Apesar que pesquisas mais atuais têm mostrado que está havendo uma diminuição, mas não quer dizer que vai chegar um momento, né, em breve, que todo mundo não nasça sem dente do siso, tá, gente? Muito pouco provável que isso aconteça, porque a taxa de redução ela é muito lenta. Então, eu não sei se a espécie vai estar aqui até que os sisos eles desapareçam por deriva, né? E deriva é ao acaso, né? Um eventual acaso. Então, não quer dizer que porque está tendo uma diminuição do número de sisos que isso vai se manter. Certo? Daltonismo, 4% da população brasileira e aqui a gente tem que imaginar que meninas, é muito difícil uma mulher ser daltônica, porque ela precisaria ter os 2 genes, né, nos 2 cromossomos X, a herança ligada ao X, e a gente espera que a frequência seja maior em homens. De qualquer forma, contando homens e mulheres, 4% da população, mas essa frequência é maior para homens, né? E aqui, desse grupo, 97,4% conseguiu ver os números, né? E menos de 3% não conseguiu ver. Ô, Galego, eu queria até falar que, tipo assim, eu fiquei meio na dúvida na hora do teste, porque, se eu não me engano, eram 4 números diferentes que era para ser vistos, não era? Ou eram 3? Acho que são 5, né? Era 5 círculos, acho que são 5. Eu lembro que todos eu consegui identificar de primeira batendo o olho. Teve um específico que eu tive que ficar olhando um bom tempinho. Eu fiquei olhando, e eu ainda coloquei assim, eu acho que é esse. Eu não consegui ter certeza igual eu tive dos outros. E aí depois eu fiquei pensando, tipo assim, nos dados, o que significaria isso? Eu tenho alguma questão específica com algum conjunto de cores em específico que eu tenho dificuldade de identificação? Ou não é só coisa tão pequena assim na amostragem toda ali que ele seja ignorável, no caso? Daltonismo, você tem níveis, né, de daltonismo. Tem pessoas que não conseguem distinguir, e assim, o mais frequente é a pessoa não conseguir distinguir verde de vermelho, o mais comum. Só que tem pessoa que faz isso para amarelo e azul, por exemplo. E aí você pode ter níveis também, né, conforme o tom desse vermelho, o tom desse verde, você não consegue distinguir, certo? No caso, como a gente está trabalhando com uma imagem que está no computador, né, não é uma imagem impressa, então tem até a luminosidade do computador pode interferir. Entende? Então, assim, pode ter sido a luminosidade do computador. Sim. Que eu fiquei na dúvida depois disso daí, eu fiquei casquetado isso aí. Quem é mesmo, Silvano, não consegue nem perceber a sombra do número. Pode crer. Eu tive um aluno, quando eu dava aula de biomedicina, a gente foi fazer uma aula a gente estava identificando o glóbulo branco. E aí a gente usou uma técnica, agora eu não lembro, faz tantos anos isso,
que as cores elas são rosa e azul, basicamente que você usa para distinguir. Ana, você já fez alguma disciplina que qual coloração que usa que fica rosa e azul para glóbulo branco? Não, a Ana que é da biomedicina. A Ana, deixa eu ver se é a Ana Carolina. Você já fez isso no curso de medicina? A hematologia, que faz a coloração para glóbulo branco, é uma cor que fica tons de azul, né? E aí pode ficar rosa também, rosa e azul. Eu esqueci qual que é a coloração. Mas essa coloração é usada para você classificar os glóbulos, né? Quando você faz esfregaço, né? Geralmente isso é avaliado por... você faz um hemograma e o hemograma ele faz a contagem disso sem você ter que fazer esfregaço e ficar lá vendo, né? Mas quando você quer avaliar a morfologia celular. E aí tinha um aluno que ele tinha daltonismo. Ele não conseguia diferenciar os glóbulos brancos, porque para ele era tudo da mesma cor. E a gente usava justamente o predomínio da cor rosa, né? Para identificar os granulados daqueles que não eram. Então, nossa, era muito engraçado. Aí eu falava assim, mas o que você está fazendo na biomedicina, menino? Que basicamente tem muita gente que trabalha com diagnóstico que vai precisar dessa questão da diferenciação de cor, né? Ele fala, eu posso trabalhar com diagnóstico de imagem, que aí não tem essa questão das cores, eu posso trabalhar com bioquímica, mas era muito engraçado ele na aula, que ele viu os alunos, os colegas falando, olha aqui que legal esse leucócito, olha aqui que legal esse neutrófilo, e ele não conseguia diferenciar um do outro, porque para ele era tudo a mesma coisa. É nesse nível mesmo que chega, de não conseguir diferenciar. Então, no teu caso, mano, eu acho que você pode ficar mais tranquilo, viu? Eu acho que você tá 100%. Eu fiquei meio na dúvida disso aí. Depois eu fiquei tipo assim, o que será? Será que isso significa alguma coisa? Algum nível muito baixo? Eu sugiro que você tem irmãos, pai vivo, avô, você tem... Ó, meu pai, ele tá vivo até hoje. Eu tenho uma irmã. E eu tenho minha mãe também. Na verdade, teu pai não vai adiantar nada, porque o gene não é herdado do pai, é da mãe. Você tem avô materno vivo? Ela morreu uns 3 meses atrás. Não, mas o avô, não a avó, o avô. Ah, não. O avô, ele já morreu faz tempo. Mas você tem irmão? Irmão não, só irmã. Não, porque aí você teria que ver com os meninos, porque a irmã... Porque você poderia ver mas mesmo assim o avô não adianta nada. Você teria que ver com o irmão mesmo, tá, Silvano? Porque que acontece? Como o daltonismo ele é transmitido pelo cromossomo X, as mulheres geralmente que transmitem para os filhos. Só que, muito frequentemente, mulher não tem daltonismo, porque a mulher geralmente tem o gene alterado, um cromossomo X e o outro gene é normal. Então ela vê normal. Seria muito só se você tivesse um irmão, aí com o irmão seria mais fácil. Né? Mesmo que você tenha filho, também não adianta nada, porque o teu filho não vai herdar teu cromossomo X, ele vai dar teu cromossomo Y. Então não adianta nada. Você vai ficar nessa dúvida mesmo. Tá bom. Eu tenho. Vai pra caixinha de dúvidas que por enquanto eu não tenho resposta. Se você tiver primos, né? Mas é pro lado materno, tá? Tem que ver pro lado materno. Se tiver algum outro primo que tenha essa dificuldade, talvez seja daltonismo. Você pode talvez ver com os seus primos do lado materno. Do lado paterno não adianta nada você perder seu tempo, viu? Porque não é dele que vê. E aí, moça, manda para ele aquela foto, fala assim, você consegue ver todos os números, teus primos? Você fala, trabalho da faculdade. Bom, pessoal, na turma de 2019.1, eu acho que isso aqui teve um erro no dado, eu não consegui encontrar a planilha base, só encontrei os gráficos. Porque vejo aqui que deu 100% de homens com daltonismo. Não é possível que os 4 meninos que fizeram a disciplina eram daltônicos. Não tem jeito, tá? E aí, uma das meninas só que falou que era daltônica, eu preciso olhar o dado lá para ver se não teve algum erro aí que isso aqui tá com cara de estar com o dado trocado, sabe? Sei lá. É uma coisa estranha aqui. Bom, em relação à lateralidade, 90% da população brasileira é destra e 10% é canhota ou ambidestra, certo? É muito frequente que indivíduos canhotos sejam ambidestros. Por quê? Porque culturalmente o mundo ele é feito para os destros. E aí quem é canhoto acaba meio que aprendendo a usar a mão direita. Então, é muito frequente que quem se denomina ambidestro, na verdade, é um canhoto que aprendeu a usar a mão direita.
certo? Então, por isso que não dá para separar quem é ambidestro de quem é canhoto aqui. Na turma de 2019, vejam que 100% dos meninos eram destro e cerca de 80% das meninas eram destras, né? Para os dados de canhoto, a frequência para as meninas era um pouquinho maior que a gente esperaria. No caso da turma de vocês, 92,3% destro, e canhoto e ambidestro deu cerca de 9%, 8%, mais ou menos. Então, está dentro do que a gente espera. Em relação ao número de irmãos, a média hoje para o Brasil é de 1,9 filho por casal, certo? A turma de 2018, vejam que o valor ficou mais ou menos entre esse valor entre 1 e 2 filhos, né? E o mesmo aconteceu com a turma de vocês aqui, que a maioria de vocês tem aí um irmão só, quer dizer que são 2 filhos, certo? E aí tem um grupo que tem 2 irmãos que também é representativo, né? Mas, de qualquer forma, se aproxima da média de filhos por casal que a gente espera aqui no Brasil. Agora, em relação à distância... vamos conversar sobre isso, porque isso é uma questão de saúde pública, né? Mas tem a ver com a nossa evolução. Os nossos antepassados, eles eram organismos nômades, ou seja, eles se deslocavam muito atrás de comida. Então, tem uma estimativa que um humano primitivo, ele se deslocava cerca de 10 quilômetros. Eu estou falando da espécie Homo sapiens, tá, gente? Eu não estou falando dos ancestrais australopitecos, não, estou falando do Homo sapiens, da nossa espécie. Então, os nossos ancestrais Homo sapiens, a estimativa é que eles se deslocavam mais ou menos 10 quilômetros por dia, um pouco mais que isso, tá? Obviamente que se deslocava tanto, quem conseguisse deslocar esse tanto se mantinha vivo, quem não conseguia era morto, tá? Então a gente guarda, como informação biológica, essa necessidade de se deslocar, de fazer alguma atividade física, né? No caso, essas atividades de caminhar. Atualmente, considerando o tipo de dieta, né, a questão da nossa rotina, a questão da nossa cultura, o recomendado é que a gente ande mais ou menos 5 km por dia, certo? Bom, o ideal é que a gente andasse mais de 10 km, que é o que os nossos antepassados andavam, né? E a gente tem isso na memória biológica ainda. Só que 5 km seria o suficiente para a gente manter o nosso organismo saudável. A turma de 2019, a distância média que eles andavam era de mais ou menos meio a 1 quilômetro, certo? A turma de vocês se dividiu entre 1,1 e meio e 0,51 em 1. Então, entre 1 e 1,5 km, entre meio e 1,5 km, né? Mais ou menos uma variação de 500 metros a 1,5 km por dia, certo? Que é bem abaixo do que seria adaptativo para a gente, tá? Isso é importante para vocês refletirem, questão do hábito de vida, que quando a gente fala desse deslocamento, o deslocamento para, por exemplo, ir no mercado, isso tudo conta, tá? Porque os humanos primitivos não é que eles saíam correndo 5 quilômetros, eles deslocavam. Boa parte dessa distância ela era percorrida andando, à medida que eles iam, né, explorando as savanas e tudo mais. O ideal é que vocês retessem, talvez, o hábito de vida, se bem que a gente está numa situação de pandemia, que também disputa pra caramba o deslocamento, né? Tanto que esses dados eu fiquei surpreso, Galego. Eu achei que, na verdade, a maior parte seria menor a distância percorrida diária, em função da pandemia. Tanto quando eu vi isso daí, eu pensei, né, que seria esse cenário que a gente ia estar vendo, sabe? Mas aí você vê a turma de 2019, tem a mesma proporção, né? Sim. Ou seja, basicamente a rotina, ela mesmo com essa questão de sair menos, o deslocamento diário ele se manteve mais ou menos o mesmo. Sim. Entendeu? É interessante isso, que mesmo a questão da pandemia, talvez a gente esperasse que o valor fosse menor mesmo, tá? Mas o valor está parecido com aquele obtido para a turma de 2018. Aliás, está até um pouquinho mais alto, né? Porque tem um grupo aqui grande que desloca de 1,1 a 1,5, que é maior do que o pessoal daqui, dessa época. Então, eu também esperava que fosse, eu acredito que a questão da pandemia, mas é uma coisa talvez para o grupo aqui pensar em maneiras de no nosso dia a dia a gente conseguir se deslocar 5 km pelo menos, certo? Eu sugiro que vocês joguem Pokémon GO, porque o Pokémon GO possibilita vocês avaliarem quanto vocês deslocaram. Eu ia falar isso agora, galera. Porque você consegue saber
quando você deslocou, porque como você depende desse deslocamento para chocar os ovos, né, dos Sim. Pokémon, então eu sugiro que todo mundo instale Pokémon Go no celular, e aí vocês vão avaliando quanto que vocês conseguiram andar por dia lá. Então, Eu ia falar a mesma coisa que Silvana. Eu coloquei que eu ando bem pouco ali. E eu precisava andar mais por conta do joelho, que eu machuquei, né? Agora eu descobri que é um problema genético. E eu preciso andar para fortalecer e também perder peso, só que veio a pandemia e, tipo, zoou toda a reduz, minha né? rotina. Aí, quando eu saía de casa para fazer alguma coisa, é porque tá tendo algum evento muito bom no Pokémon. Eu falei, não, eu preciso dar uma andada. Aí eu saía, mas quando tá, mesmo que tenha alguma coisa, e a onda, por exemplo, aqui em São Carlos teve onda roxa, né? Que estourou muitos casos, encheu o leito do hospital e tudo mais, e eu falei, não vou sair. Aí diminuiu de novo a rotina e tudo mais. Aí essa pergunta me deixou um pouco, tipo, eu ando pouco, mas por causa da pandemia, agora eu não sei o que eu respondo, Então, o eu que é também fiquei real ou o que nisso, eu tipo era assim, acostumado a andar, sabe? eu respondo o que é o normal considerado por mim, ou o que é o normal no momento que a gente está atualmente. Aí eu fiquei nessa dúvida também, sabe? Aí e aí, o que vocês responderam? se Porque eu o não ideal me é engano, vocês colocarem na rotina, né? O que seria uma situação sem pandemia. se eu não me engano, eu coloquei no mais do que 3 quilômetros, porque eu tenho preferência por... Eu gosto muito de andar a pé. Na verdade, que minha cidade aqui ela é muito pequena, né? E eu sempre falo pro pessoal que a não ser que seja porque eu vou precisar carregar alguma coisa, pegar e tirar o carro da garagem não justifica. Na maioria das vezes, porque o lugar mais longe possível da cidade que você for, que é pro outro lado da cidade, você chega em 45 minutos de caminhada. Então, tipo, dá pra fazer. Então, e mesmo em Uberaba, só que em Uberaba a questão é outra, né? Em Uberaba a questão é que eu não gosto de ficar gastando dinheiro com ônibus. Então eu prefiro ir a pé. Então, tipo assim, eu lembro de uma época que eu tava morando lá pra Abadia, né? E aí eu tava fazendo karatê numa academia que era próximo ali dos tubos do Beija-Flor. Nossa. E aí eu saía de manhã lá da Abadia e eu ia a pé. No total eram 7,5 km ida, 7,5 volta, fora o treino lá. E eu fazia isso uma vez por dia de manhã. Isso é bastante. Não precisa tanto, né? Eu brinquei, né, o Pokémon, pessoal, mas tanto Android quanto iPhone tem aplicativos que avaliam quanto que você se desloca por dia, né? Para todos nós, eu acho que mudou essa rotina, né, de deslocamento, mesmo porque as academias fecharam, né, Silvana? Esse também, eu ia para a academia da minha casa, eu sempre fui a pé, dá 1 quilômetro e pouquinho, dava quase 3 quilômetros a ida e a volta, não, dava quase 2,5 km a ida e a volta. E parei completamente, porque, né, parou de ter academia. Só que, assim, eu, na medida do possível, também prefiro fazer as coisas a pé. Apesar de amar dirigir, eu amo dirigir, muito. Gosto demais de dirigir. Só que eu prefiro fazer as coisas a pé. Eu acho que eu sou um dos malucos aqui na faculdade que já foi pra faculdade em mais de uma situação a pé. Eu não recomendo muito não, viu? Porque eu acho que é meio inseguro, assim. É arriscado mesmo. Ali Também não é muito aconselho. perigoso, eu acho. É que as únicas vezes que eu fui é porque eu fiquei sem ônibus e aí eu ia ter apresentação de aula, de trabalho. E aí eu falei, não posso deixar o grupo na mão. E é porque eu tava sem dinheiro pra pegar ônibus. Aí eu vou a pé, né? Eu fui a pé mesmo pra não deixar o grupo na mão, mas foram poucas as vezes. Se juntar tudo, desde que eu entrei na faculdade, foram 5 vezes. Porque a distância ali a distância não seria nem tanto problema, porque o caminho é super agradável, né? Tem o problema é que o trajeto perigoso, você não tem um acostamento definido nele, né? Então é bem complexo, você tem que ficar esperto, Até porque para quem anda de bicicleta ali naquela região também é bem complicado, tem que ficar esperto também. Dá medo de alguém chegar e te abordar, sabe? Assim, eu até de carro tenho medo, para falar a verdade. Ali quando volta da aula, a ida não, porque a ida tá de dia, tem movimento. Agora, quando volta da aula, às vezes a gente acaba aula mais tarde, nossa senhora, eu venho assim com medo. Nunca aconteceu nada também, há tantos anos já que trabalho lá, né? Então. Eu tipo assim, não que não possa acontecer comigo, mas eu acho que talvez a chance de vir acontecer comigo é mais difícil, porque normalmente é por causa de mim que as pessoas mudam de calçada. Então, tipo, isso já dá uma ajudada. Nossa. Nossa, não sei nem o que falar. Bom, pessoal, então, de qualquer forma, sigam o conselho do Silvano, vamos andar, né, 15 km por dia. Tô brincando, pessoal, tentem organizar uma rotina que vocês consigam andar 5 km, mas
espera a pandemia passar ou pelo menos tomar vacina, né? Uma das duas coisas. E aí, pessoal, as características, basicamente vocês apontaram várias coisas que têm a ver com o que é ser humano, né? A questão do pensamento analítico, inteligência, o bipedalismo, muitos de vocês apontaram isso, só que teve algumas respostas que a pergunta era o que poderia ser característico de humano, né? Aí, por exemplo, teve um aluno que colocou celularidade, metabolismo, capacidade reprodutiva, outro humano, sentido biológico, genoma, célula, sistema biológico, o organismo em si. A questão é, o que nos diferencia, né? E aí, essas características, na verdade, elas são características comuns até formas de vida unicelulares, né? Então, só essa questão que eu queria apontar, mas muitos de vocês colocaram a questão de tomar leite, muitas coisas a gente discutiu na aula, né? Eu percebi que vocês colocaram. E aqui está toda a lista, né? Lateralidade, que legal vocês terem colocado, que teve a ver com a pergunta. De qualquer forma, essa apresentação eu vou colocar disponível no ambiente da disciplina, certo? Pessoal, essa era a primeira parte da aula. Eu quero ver com vocês o que vocês preferem fazer. Da gente continuar até umas 4 e pouquinho ou fazer um intervalo de uns 10 minutos? O que vocês querem? O que vocês preferem fazer? Eu não sei quanto os demais, mas pra mim, qualquer um dos dois. Tipo, o que a galera tiver com alguma questão pra resolver mais rápido assim, eu concordo. Porque eu não tenho muito, pra mim não faz muita diferença. Pra mim também eu tô tranquilo, assim, mas o que vocês preferem? Dar uma pausa ou... Eu prefiro que continue até 4 e pouco. Continua. A aula foi tranquila, foi leve. Sim, essa parte é legal, né? Porque a gente está discutindo dado nosso, quando é coisa da gente, é mais legal. É mais legal. Beleza, então a gente vai agora discutir algumas questões aqui, mas eu queria que vocês percebessem que a gente tem muito de... Um levantamento de dados simples, né, como esse, que a gente consegue fazer no Google Forms, que o próprio Google Forms faz os gráficos para a gente, tirando os box plots, né, que eu apresentei no começo, que eu tive que fazer, mas dá para fazer no Excel também, sem muita dificuldade. A gente consegue levantar esses dados e mostrar, olha o que nós temos de evolução, né, porque por definição, evolução são mudanças, né, que a gente pode perceber nas populações. Então, a gente tem população de 2019.1, a população de 2020.2, e a população do Brasil. E aí a gente pode, com essas comparações, perceber essas mudanças nas populações. E alguns dados a gente consegue correlacionar com os primatas, né? Aqueles dados, por exemplo, da proporção membro superior, membro inferior, angulação de dedo do pé, né? E aí, então, quando vocês forem trabalhar essas questões na sala de aula, acho que é uma coisa que dá para fazer com os alunos, é legal. Vocês levam a fita métrica, levam a balança, sabe? Essas coisas que vocês puderem. Dá para fazer isso com os meninos lá e é bem bacana, né? Mas, de qualquer forma, para vocês verem que a evolução humana não é uma coisa tão distante da gente, né? A gente consegue ver essas questões na gente mesmo, né? E aí eu queria apresentar o módulo 2, então, primeiramente. Pessoal, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Espera aí. Eu vou parar a gravação rapidinho.